Olá, família Kev, que bom! Estamos juntos mais um dia, mais uma vez aqui reunidos em nosso canal A Kev até que ele venha. Essa família que aguarda o noivo Jesus, essa família que é a Igreja de Deus, o corpo de Cristo que está firmada na rocha Jesus, edificada sobre esse fundamento maravilhoso que é Jesus Cristo, a rocha inabalável, a pedra angular. Você, igreja, eu, igreja, e todos nós juntos, formando o corpo de Cristo, que é essa família Akev, a família até que ele venha, a família que aguarda o nosso noivo Jesus e que ele virá. Ele virá para nos buscar. E Jesus disse, que será rápido, num piscar de olhos. E ele disse lá em Apocalipse, eis que venho sem demora, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, Apocalipse 3, versículo 11. Então precisamos estar atentos, atentas, porque ele disse, venho sem demora, não vai demorar. E só Deus que sabe o dia, só Deus que sabe a hora, pode ser a qualquer momento. Então por isso que nós estamos aqui no canal Akev, por isso que nós estamos incentivando um ao outro, por isso que nós estamos guardando, o que nós temos, guardando a nossa coroa. Ele falou, guarde a sua coroa para que ninguém roube, para que ninguém tome, seja fiel até o fim. Então estamos juntos, estou feliz, estamos mais uma vez aqui compartilhando a meditação, trazendo a palavra que Deus tem pra gente como igreja, como cristãos, como seguidores de Jesus, e vamos estar conversando hoje sobre santidade, processo de santificação. Nós estamos aguardando o nosso noivo como igreja, como discípulo, como discípula de Jesus. Nós precisamos seguir a santificação, precisamos ser santos, precisamos ser como Deus é santo. Ele falou assim, sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Deus está falando, pra gente. Deus está falando lá em Levítico para Israel, mas ele fala pra gente, porque a sua palavra, ela é atemporal. A sua palavra é para todos os filhos e filhas, é para todos os discípulos e discípulas, é para a igreja. Ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Ele diz, portanto, vós vos santificareis, porque eu sou santo. Deus quer que nós sejamos santos como ele é santo, porque a natureza dele é santa, a identidade dele, tudo em Deus. Deus é santo, gente. E nós, como seus filhos, como seus filhos, suas filhas e filhos, nós como herdeiros legítimos, a presença de Deus, a essência de Deus está em nós, porque ele nos formou, ele nos criou à sua imagem e semelhança, e ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se vocês estão em mim, se eu estou em vocês, vocês precisam ser santos, porque para a gente acessar essa santidade, para a gente acessar a presença de Deus, para a gente acessar os lugares que Deus tem para a gente, para nós acessarmos Deus, precisamos dessa santificação, precisamos dessa santidade. E a santificação, ela é um processo, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista Davi fala isso. Em pecado me concebeu. Nós temos essa natureza pecaminosa, mas essa natureza em Jesus, ela foi substituída, porque agora Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Nós temos a Trindade habitando em nós através do Espírito Santo. Esse selo perfeito da promessa. O Espírito Santo nos santifica, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele que nos prepara nesse processo de santificação, quando a gente renuncia, quando a gente abre mão de nós mesmos, quando a gente deixa para lá o que não pertence a Deus, quando a gente tira de nós o que não pertence a Deus e é firme em nossa aliança, é firme no propósito com Deus,
nós vamos nos santificando, né? Olhe onde você estava e olhe como você está hoje. Olhe para mim, né? Como eu era antes e como eu sou hoje. Os processos de renúncia, os processos de abrir mão, os processos de ceder coisas que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com o fruto do Espírito, que não tem a ver com a santidade de Deus, coisas que Deus abomina, coisas que está escrito na palavra que Deus não gosta, e nós mudarmos o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de pensar, de sentir, de nos aproximarmos um do outro, de nos aproximarmos de Deus, porque várias características ruins, lembra do caráter, do bom caráter, do mau caráter, nós vamos mudando à medida que vamos enxergando a nós mesmos, que vamos vendo as coisas que nós estamos guardando, ou que nós herdamos, ou que nós somos, mas que é desagradável a Deus. Então, a santidade é esse processo. Quanto mais nós vamos abdicando, quanto mais nós vamos deixando o eu de lado, o egoísmo, as características negativas de mau humor, de intolerância, de não suportar, né, o outro, de ser arrogante, prepotente, soberbo, quanto mais nós vamos deixando de lado essas características, abrindo mão desses comportamentos que não tem a ver com a santidade de Deus, e vamos nos aproximando de Deus no seu altar, nos humilhando, sendo humilde, né? Sendo fiel, sendo prudente, sendo manso, sendo sábio, falando menos, ouvindo mais, como o apóstolo Tiago fala, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Nós precisamos ir fazendo isso e vamos nos aproximando mais de Deus, vamos ficando santos, né? Ele falou, sejam santos. Se ele diz para nós sermos santos, porque é possível chegarmos a esses níveis. Então a gente olha como nós éramos antes, o que fazíamos, onde nós estávamos e hoje, como nós nos calamos, né? Como nós renunciamos, como a gente cede muitas vezes, deixa para lá e pede perdão e não tem vergonha de confessar e de pedir perdão a Deus e de pedir perdão ao nosso próximo, de admitir que nós erramos, né? E vamos conquistando cada vez mais esse território da santidade, nosso caráter, nosso jeito de ser. A gente precisa ser santo. Então, a santidade é uma atitude. Eu vou ser santa. Eu vou ser santo. Eu quero ser como Deus é. Ele é santo. Nele não tem pecado nenhum. Na gente também não é para ter pecado. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Eu não vou dizer que eu não peco, porque eu vou ser mentirosa se eu dizer que eu não peco. Né? Mas a gente precisa viver uma vida sem pecar. Eu não posso me conformar com o pecado, não posso cultivar o pecado todos os dias na minha vida, eu não posso cultivar o pecado na minha vida, você não pode. Então a santidade, ela é contrária ao pecado, ela é contrária ao que desagrada o coração de Deus, o rancor, a mágoa, o ódio, as ofensas, tudo que é negativo, tudo que tem a ver com o fruto da carne. Deus não habita nisso, o Espírito Santo não habita no pecado. Então, a santidade é esse processo que nós vamos cada vez mais nos afastando do pecado, nos afastando daquilo que nos faz pecar. Isso te faz pecar, isso me faz pecar. Então, vamos nos afastando do pecado, deixando para trás, renunciando ao que me faz pecar. E vamos praticando o que me faz ser santo, o que te faz ser santo. Nós vamos praticando o que nos faz ser santo. E a santificação é um processo que revela o santo. Quanto mais nos santificamos, mais nos parecemos com Deus, mais nos parecemos com Jesus, mais nos parecemos com o Espírito Santo, não é? Porque eles são santos. E o nosso caráter, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de comportar, tudo tem que refletir a santidade. Esse processo de renúncia diário do pecado e se separar para Deus. Quando nos separamos para Deus, quando nos santificamos, nos posicionamos e nos consagramos a Deus, nós vamos nos santificando para Ele.
Nós vamos nos consagrando e nos separando. Então, o santo é separação. Santificar é separar, né? Eu não digo que você não vai estar mais com ninguém porque aquela pessoa pega, porque aquela pessoa erra. Não é isso, eu não estou falando isso, né? Dar de santarrão, né? Não é mesmo isso que eu estou falando. Estou falando de você ter uma postura de santidade, uma postura de não pecar, uma postura que se afasta do pecado. Você pode até estar convivendo com pessoas que pecam, que xingam, que fazem, né? Você pode até ter no seu meio, no seu convívio, porque você está no mundo, nós estamos no mundo, nós convivemos com todas as pessoas. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos superiores a elas. Temos falado sobre isso, sobre o princípio da unidade. A gente não tem que julgar as pessoas, não temos que apontar os dedos, não temos que ficar criticando. Não é porque a gente tem obtido um êxito de renunciar ao pecado, de não pecar mais em determinadas coisas. Você já vence aquela área que te fazia pecar. Hoje você não peca mais. Você já não peca mais naquela área que você era mais tentado. Mas não é por isso que você vai ficar julgando as pessoas, que você vai não querer ter mais amizade. A pessoa passa por um lado, você passa pelo outro. Não é isso. A gente precisa seguir a paz com todos. Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus falou, ame todas as pessoas, ame ao seu próximo como você ama a você mesma. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então nós não podemos ser essas pessoas que se julgam, que são superiores, só porque hoje você consegue não pecar mais em determinadas áreas, porque você já consegue renunciar, porque você consegue ser sábio, você consegue ser humilde. Mas não podemos jamais ficar pisando nas pessoas, se sentindo superior, não querer conviver com aquela pessoa, porque já se acha muito santo, já se acha muito, né, diferente. Não é nesse sentido. Nós precisamos conviver um com o outro, acessar os espaços, estar dentro da casa, né? Abençoar as pessoas. Nós precisamos agir com sabedoria. Quando eu estou falando da santidade, é nesse sentido, ser santo. Mas o ser santo para nos parecermos com Deus, para agradar o coração de Deus, para não nos contaminarmos com o pecado. Não contaminar com o pecado. Tudo que desagrada o coração de Deus, tudo que é ruim, tudo que é carnal, tudo que faz mal para você, que faz mal para o próximo, né? O pecado. E o rei Salomão, o rei Davi, ele falou, né? Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Salmo 139, ele diz, o Senhor sabe tudo sobre mim, o Senhor sabe o meu levantar, o meu assentar, o Senhor sabe o meu pensamento antes mesmo de chegar na minha mente. O Senhor sabe o meu pensamento, todos os meus dias estão contados pelo Senhor. Então Deus nos conhece, Ele nos sonda. E a gente precisa estar se posicionando diante de Deus, não guardando o pecado, mas jogando fora, confessando, Deus que me livre, tira da minha vida, Deus, eu quero ser santa, me ajuda. Então esse processo de santificação é diário. Deus habita, né, conosco, Deus habita com o contrito. Em Isaías 57, versículo 15, a palavra diz que Deus habita com essa pessoa contrita, com essa pessoa que está diante dele, com essa pessoa que se posiciona, que quer viver agradando ao Senhor, que quer viver praticando a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos como Jesus tem ensinado. Em Isaías 57, versículo 15, diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração contrito. Então a santidade, ela está muito relacionada com essa posição de você estar contrito, de você se humilhar. Olha o que está escrito aqui em Isaías 57:15. Assim diz o alto, o sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Nosso Deus é santo, o nome dele é santo. Ele diz que habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele vivifica para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, nesse processo de santificação, quando nós estamos renunciando a nós mesmos, o eu não pode imperar, não pode tomar conta de nós mesmos, né? Fazer a nossa própria vontade, tem que ser como eu quero, eu não vou ceder, só eu que tenho razão, o orgulho tomando conta de tudo, né? Mas nós vimos aqui que Deus falou em Isaías 57, no versículo 15, Deus está falando que ele habita com o contrito, com aquele que é abatido, humilde, né? Abatido é humilde de espírito. Ele habita com essas pessoas. No Salmo 15, o rei Davi, ele escreveu pra gente, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Isso aqui é santificação. Isso aqui é ser santo. Deus falou em Levítico 11:44, vós vos santificareis. Isso é o santificar que Deus está falando, porque eu sou santo, diz o Senhor, não é? Então esse processo de santificação ele é diário. Todos os dias nós somos testados, todos os dias nós passamos por provações, nós passamos por testes, para que esse processo de santificação ele seja consolidado. Nós somos burilados todos os dias para alcançarmos esse nível de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, porque Deus vai levar uma igreja santa, uma igreja imaculada, sem mancha, sem defeito. Então você, eu, todos os dias precisamos zelar por essa santificação, porque é isso que o nosso Deus deseja. Ele deseja que nós sejamos santos, como Jesus é santo, como Deus é santo, como o Espírito Santo é santo, né? Ele deseja que nós sejamos santos. Em Apocalipse 22:11 fala que quem é santo se santifique mais ainda. Quem é sujo, infelizmente, vai se sujando mais ainda. Mas ele diz em Apocalipse 22:11, se santifique mais. Você não está sendo santo, você não está buscando a santificação, então vai se santificando. À medida que nós vamos praticando a santidade, à medida que nós vamos renunciando, nós vamos nos santificando mais. Nós vamos ficando mais fortes contra o pecado. Vamos ficando mais fortes contra todas as tentações, e quando elas virem, nós temos a força em Deus. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo de santificação. Então, nosso Deus, ele nos ajuda, ele nos aprimora, ele nos burila, ele nos ensina a praticar a santidade através do Espírito Santo e nós nos posicionando, decidindo ser santo. Eu decido ser santo, eu decido. Em Romanos 6, no versículo 22, fala sobre o fruto da santificação. Romanos 6, versículo 22, diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. Tudo que nós produzirmos em santidade, né? Tudo que nós estamos renunciando contra o pecado vai produzir frutos para a santificação e a vida eterna. Em Gálatas 5:22 vemos aí o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, né? Os 9 frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo ele está falando que o fruto da santificação, depois que a gente é liberto do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto. O fruto, tudo que nós fizermos, tem que ser para a santificação e a vida eterna, por fim, a vida eterna. Então, a gente precisa produzir esses frutos de santificação todos os dias. E isso precisa ser um testemunho em nossas vidas, um testemunho que transborda, um testemunho que é referência de santidade. Então, todos os dias em nossas vidas, até que Ele venha, vamos ser santos, vamos produzir frutos de santidade, frutos de santificação, buscando a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, nos posicionando em santidade. Eu quero ser santa e eu vou conseguir ser santa, eu vou renunciar ao pecado, eu vou me separar para Deus, eu vou me consagrar para Ele e eu vou conseguir ser santa, porque o meu Deus disse, sejam santos, porque eu sou santa, sou santo. E nós precisamos praticar todos os dias em nossas vidas a santidade, frutos de santificação. Então, até que Ele venha, sejam santos. Pratique a santidade no seu trabalho, pratique a santidade na sua família, pratique a santidade sozinho em casa, na rua, que o seu testemunho ele seja um só, aonde você for, um testemunho de santidade, que agrada o coração de Deus, e você vai estar vencendo cada dia mais o pecado e nós vamos estar cada vez mais parecidos com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, até que Ele venha. Beijos. Amo vocês. Até o nosso próximo encontro e sejam santos. Sejamos santos, como nosso Deus é santo.